Dia 16 de dezembro, devocional Fé Bíblica, confessando o que Deus diz em sua palavra. Graças a Deus por mais um dia abençoado que Ele nos concede. Estamos falando sobre este assunto muito importante, muito edificante e fundamental para nós desfrutarmos daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Temos visto que o Senhor conquistou uma redenção plena e abrangente para nós. Uma redenção que envolve todas as áreas de nossas vidas. Cristo é a nossa terra que mana leite e mel. Mas como desfrutar? Como experimentar das bênçãos que já são nossas? Como experimentar aqui e agora aquilo que nos pertence, que pertence a nós em Cristo Jesus? Bem, um assunto fundamental para que isso ocorra é entendermos a importância da confissão. Como vimos no devocional anterior, tudo já está pronto, tudo já está feito na dimensão espiritual. E a confissão traz para a realidade física aquilo que já é realidade da dimensão espiritual. Confissão não é falar palavras positivas, não é crer que se eu falar palavras positivas, tudo vai ficar bem comigo. Se eu falar palavras positivas, eu vou conseguir o que eu quero, o que eu desejo. Não, isso não é confissão. Confissão bíblica é confessar aquilo que a palavra revela, aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. É conhecermos a plena redenção que Jesus providenciou para nós. Eu tomo conhecimento das boas novas. Eu tomo conhecimento da redenção. Então eu creio e começo a confessar. Eu confesso em linha com aquilo que a palavra diz. Como vimos, o homem não pode salvar, o homem não tem poder de salvação. Ele não consegue salvar a si mesmo. A salvação trazida pelo Evangelho é que Jesus veio e nos salvou. Jesus veio e fez tudo o que era necessário. E agora basta eu crer. Somos salvos pela palavra da fé. Somos justificados pela palavra da fé. A palavra da fé está junto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Basta nós crermos e confessarmos. A confissão é se apropriar daquilo que Jesus já fez por nós. Pois bem, vamos ver mais um pouco sobre este assunto. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, chama à existência coisas que não existem como se existissem. Paulo aqui está falando sobre a justificação pela fé, e ele pega o exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé antes da lei. Abraão não guardou nenhuma lei. E a discussão de Paulo aqui é a justificação pela lei versus justificação pela fé. E mostrando que, desde o início, Deus já trabalhava desta maneira e Deus anunciou, como Paulo fala em Gálatas, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, mostrando que a verdadeira justificação é pela fé, porque o homem não tem condições de se justificar, de fazer uma autojustificação, cumprindo toda a lei. Como o homem não consegue cumprir toda a lei, ele não consegue ser justo por ele mesmo. Então, ele recebe a justificação como um presente. A justificação é imputada a ele, colocada na conta dele através da fé. Ele pega o exemplo de Abraão. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, o Deus que chama à existência coisas que não existem
como se existissem. Aqui nós vemos uma lei da fé, ou o princípio da fé, como Deus atua, como Deus age. E ele cita o exemplo aqui de Abraão, porque o nome de Abraão era Abrão, Abrão, pai exaltado. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos filhos, pai de uma multidão, mesmo antes de Abraão ter filhos. E tanto o texto diz que tanto Abraão como Sara não tinham mais condições de ter filhos. Sara não tinha condição antes por ser estéril. E agora ela já está em avançada idade. Aí que ela não tem mesmo condições de ter filho. O mesmo se dá com Abraão. Abraão estava avançado em idade. O próprio Abraão não tinha mais condições de ter filhos. Mas Abraão creu num Deus que dá vida aos mortos. Um Deus que traz à vida aquilo que está morto. Então, Deus aplicou o princípio da fé em Abraão. Pois quando Deus falou para Abraão e Sara que eles teriam um filho, Sara riu. Pelo tempo decorrido da promessa, não tinha ainda acontecido o milagre. Sara perdeu a fé, Sara não acreditou, Sara riu quando Deus falou isso. Por isso que o nome do menino foi Isaac, quer dizer riso. Porque Sara riu, o nome do menino foi Isaac, riso. Então, para despertar a fé no coração de Abraão e de Sara, Deus trocou o nome deles. E a partir de então, Sara começou a chamar Abrão, pai exaltado, de Abraão, pai de muitos filhos, mesmo antes de nascer Isaac. Eles começaram a fazer conforme Deus orientou. O Deus que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Então Sara começou a chamar Abrão de Abraão, como se ele fosse pai de filhos com ela. E Abraão começou a chamar Sarai de Sara, princesa, mãe de filhos. Isso antes de um filho nascer. Esta é uma lei da fé. Este é um princípio de fé que nós vemos aqui. Como é o nosso Deus? Qual é a característica do nosso Deus? Aquele que chama as coisas que não existem como se elas existissem. Então Deus olha para aquilo que está morto e vê aquilo como vivo. Deus olha para uma situação e vê aquela situação diferente. Ele já começa a se dirigir àquela situação, como se ela já tivesse sido transformada. Este é o poder da confissão. E esta é uma lei da fé. Agora, a confissão, como estamos ensinando, é a confissão baseada na palavra de Deus, baseada naquilo que Deus diz. Então, Deus diz que é, mas não está aparecendo na dimensão física, mas Ele é o Deus que chama a vida o que está morto. Ele é o que traz à existência aquilo que não existe. E já fala como se existisse. Precisamos aprender isso. E precisamos agir assim. E chamar à existência coisas que não existem, baseados nas promessas de Deus, baseados nas realidades espirituais que Jesus já conquistou para nós. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, nós não vemos o que podemos nos tornar. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê o que podemos nos tornar por sua graça. Foi o que Paulo disse em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus muitas vezes nos dá a missão e nos chama para fazer algo que nós não temos condições de fazer. Mas por que podemos fazer? E por que será feito? Porque é Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai fazer através de nós. Então, tudo posso naquele que me fortalece, porque é Ele que me dá a condição. É Ele que me dá a capacidade. E o tudo posso aí, é tudo posso aquilo que Deus chamou para eu fazer. E o contexto que Paulo fala nessa passagem, ele fala no contexto de poder suportar as aflições, suportar as provações, suportar as perseguições, porque Deus está comigo.
Então Deus me capacita, Deus me dá força para eu passar por todas as situações e Deus me capacita a realizar coisas que Ele me chamou para fazer. Então nós não devemos olhar para nós, para a aparência. Nós não devemos olhar para aquilo que está morto e confessar a morte. Mas devemos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus que dá vida aos mortos. E que Ele fala, que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O mesmo Jesus fez com Pedro. Quando Jesus viu Pedro pela primeira vez, e o nome de Pedro era Simão, e Simão em grego significa cana. Então o nome de Pedro era cana, Simão. O que é uma cana? É algo flexível, é algo que é variável, é algo que é balançado pelo vento. Onde o vento sopra, ele vai. Assim é Pedro. Pedro era inconstante, Pedro era instável, Pedro era temperamental. Para onde o vento soprava, Pedro ia. Mas assim que Jesus olhou para Pedro, ele disse: seu nome agora não será mais Simão, porém Pedro, que significa pedra. Então Jesus olhou para Simão e disse: de agora em diante você será pedra, algo sólido, algo estável, algo inabalável. Jesus chamou Simão de pedra, ou Simão de Pedro, quando ele ainda era uma cana. Ele era uma cana, levada pelo vento, mas Jesus olhou para ele. Jesus é aquele que chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele trocou o nome de Pedro, para dar a Pedro uma estabilidade de fé. Foi mesmo que Deus fez com Abraão e Sara. Sara duvidou, eles duvidaram, mas no momento que Deus deu essa palavra, Abraão creu. No momento que Deus mudou o nome dele, Abraão creu. E quando Sara chamava Abraão, Abraão, ele escutava: pai de muitos filhos, venha. E toda vez que Abraão escutava o seu nome, pai de muitos filhos, aquela palavra, ele foi absorvendo aquela palavra, ele foi crendo naquela palavra, ele foi crendo naquela promessa, e ele recebeu um milagre. O mesmo se deu com Pedro. Simão instantaneamente se tornou como uma pedra? Não. Primeiro dia que Jesus viu Simão, ele disse: seu nome será chamado Pedro. Mas isso não aconteceu instantaneamente. 3 anos e meio Pedro esteve com Jesus. E no final de 3 anos e meio, Pedro ainda era uma cana. Ele negou Jesus 3 vezes. Negou com juramento. Ele foi como uma cana. Ele foi balançado pelo vento. Mas no dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, depois de receber o Espírito Santo e ser cheio com o Espírito Santo, Pedro passou pela prova, Pedro passou pelo teste, Pedro foi restaurado por Jesus, então começou a aparecer a característica de Pedro, de uma pedra inabalável, sólida, porque Jesus usou o princípio da fé, a lei da fé, e o princípio da confissão. Vamos aprender isso. Nós temos que aprender com o nosso Deus. Não olhar para a situação morta e já desistir. Não olhar para nós e nos vermos com os olhos carnais, mas vermos como Deus vê. O Deus que dá vida aos mortos e o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Amém? Fique na paz. Até outra vez nos encontrarmos, afirmando que em Cristo Jesus Deus já te abençoou rica e abundantemente.